Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentada lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Minha é a Vingança. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema Minha é a Vingança. Às vezes, quando nós olhamos aqui para o livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no final do cântico, parece que o texto te dá um baque assim. Por quê? Porque Deus fala assim, que ele vai se vingar, que a vingança é dele, que ele vai matar, que ele vai ferir, que ele vai atacar, que a sua espada vai atacar as outras nações. Você fala assim, caraca, esse Deus é mau, hein? Só que é uma impressão com toda certeza, super equivocada. Porque é uma impressão de primeiro momento. Só que quando você entende o contexto geral, você tira essa ideia da tua cabeça. É o mesmo questionamento que talvez nós temos quando o mal acontece ao nosso redor. Você pode pensar da seguinte forma, talvez. Como que um Deus de amor poderoso deixa o mal acontecer? Uma criança ser estuprada, uma criança morrer. Como que é possível isso? E aí, da mesma forma, do mesmo texto, você precisa entender o contexto geral da situação. Qual que é o contexto geral? O grande conflito. É notório que existe uma luta entre o bem e o mal. Deus e Satanás estão guerreando. E por causa desta luta, deste conflito, coisas acontecem. Coisas boas e coisas ruins. E por quê? Porque, vamos lá, qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é salvar todo mundo, ponto. Deus quer salvar a todos, sem exceção. Este é o real desejo de Deus. Só que algumas pessoas, utilizando o livre-arbítrio, escolhem o lado de Satanás. E elas vão tão longe, mas tão longe, e se fecham tanto para Deus, que chega um momento no qual Deus não consegue mais conversar com essa pessoa. O Espírito Santo não consegue mais falar ao coração dela. Ela não escuta a voz do Espírito Santo, que é o famoso pecado com o Espírito Santo, que é o momento onde o Espírito Santo não consegue mais falar com o ser humano. Qual foi um exemplo bíblico disso? O dilúvio, por exemplo. Antes do dilúvio, as pessoas pecaram tanto, se afastaram tanto de Deus, que se tornou impossível de Deus alcançar essas pessoas. Por isso que foi necessário o dilúvio. E chegará um momento na história da humanidade que as pessoas, por livre vontade, por escolher Satanás, sofrerão as consequências dessa decisão. Por isso que no momento que Deus fala que a vingança é dele, ele está querendo dizer nesse sentido. As pessoas que fazem mal hoje, as pessoas que roubam, que matam, que estupram, que fazem todas as perversidades, chegará um momento para elas aonde elas sofrerão as consequências dessas decisões. Talvez não ocorra hoje, não ocorra no mundo hoje, neste planeta. Por quê? Porque o mundo não é justo. Fato. Só que Deus é justo. Então, esta pessoa inocente que sofreu esta perversidade, ela terá a recompensa dela. Ela não sofrerá a segunda morte. Agora, essa pessoa que escolheu o lado de Satanás, essa pessoa que escolheu guerrear contra Deus, essa pessoa que escolheu fechar o coração para o Espírito Santo, essa pessoa sofrerá a segunda morte, porque foi decisão dela, ela escolheu isso. Então, quando as perversidades ocorrem no mundo, nós temos que ter isso em mente. Existe maldade? Existe. Mas existe um grande conflito. E é por isso que existe essa maldade no mundo. E por causa desta maldade, por causa do grande conflito, coisas ruins acontecem. Para quem é fiel a Deus e para quem não é fiel a Deus. Só que quem é fiel a Deus terá a recompensa de ter sido fiel a Deus. E quem não é fiel a Deus terá a recompensa por não ter sido fiel a Deus. Consequências baseadas nas ações que elas tiveram. E chegará um momento, como o próprio texto diz ali no verso 43 de Deuteronômio capítulo 32, chegará um momento onde a própria natureza vai ficar feliz. Por quê? Porque Satanás será extinguido.
acabará o pecado do mundo. A natureza sofre. Paulo fala no livro de Romanos que a natureza sofre com o pecado até hoje. Chegará um momento onde o pecado deixará de existir. E neste momento a natureza estará em paz. Neste momento não existirá mais pecado no mundo. Neste momento o grande conflito acabou. Neste momento o bem venceu. E todas as pessoas que escolheram Jesus estarão vivas, sejam aquelas que já morreram há muito tempo, porque Cristo irá ressuscitá-las. Sejam as que estarão vivas e passarão pelo grande sofrimento, pela grande angústia até a volta de Jesus. Independente, elas estarão vivas. E as pessoas que escolheram Satanás terão o mesmo destino dele, a morte eterna. Por isso que é tão importante nossa escolha. Por isso que é tão importante o que nós fazemos. Você não vai se perder por causa de uma música. Fato. Mas a música pode te levar a tomar decisões que ao passar do tempo você pode fechar o seu coração para Jesus. E aí você sofrerá as consequências dessa decisão. Da mesma forma que uma música pode abrir o seu coração para Jesus. E você terá a vida eterna. Simples. Por isso que eu falei para vocês no vídeo de domingo, para você analisar, ver quais são as músicas, quais são as reações que essas músicas estão fazendo para você, quais são os sentimentos que elas estão te trazendo. Elas estão te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que refletir. E com isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por nos ajudar a compreender que a maldade que existe no mundo não é porque o Senhor deseja que essa maldade exista, e sim por causa do grande conflito. Mas que, apesar de inocentes sofrerem, Pai, eles terão a recompensa por ter sido fiéis a Ti, Pai. E as pessoas que são más receberão a punição, receberão o julgamento, o juízo, devido às ações dela, pois o Senhor é um Deus justo, pois o Senhor é um Deus de vingança, uma vingança perfeita, uma vingança justa, porque o Senhor está simplesmente dando para aquela pessoa aquilo que ela pediu. A pessoa que pediu a morte eterna terá a morte eterna, e a pessoa que pediu a vida eterna terá a vida eterna, Pai. E com isto, nós estamos escolhendo a vida eterna hoje, Pai. E se alguém que está me assistindo neste momento tem algo da vida dela que está afastando de Ti, Pai, para que ela caminhe para um pecado com o Espírito Santo, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa a trazer para Ti, Pai, para que ela tenha a vida eterna também. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de Geração. Então você não esquece de estudar a sua lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo e faz o seguinte, clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa nossa última programação do Geração Chamar. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!